Inácio Lula da Silva mexeu com a nação de Deus. Tive a oportunidade, juntamente com a deputada Carla Zambelli, em dezembro, de estarmos em Israel, em um momento de guerra, em um cenário de guerra. Estive no kibbutz, onde os terroristas invadiram. Estive dentro das casas, onde as crianças foram incendiadas, onde as crianças foram degoladas. Vi com os meus próprios olhos o terror que esses terroristas dos Hamas fizeram com o povo judeu. Conversamos com soldados israelenses. Um desses soldados, que pela primeira vez teve coragem de falar na frente da própria mãe, porque era um ato tão terrível que ele ainda não tinha relatado para ela o que ele tinha visto. E ele teve coragem, falou diante de parlamentares, jornalistas que ali estavam e da própria mãe, que no momento em que ele chegou dentro de uma casa do kibbutz, ele sentiu um cheiro muito forte, um odor muito forte. E quando ele foi observando, e quando ele abriu um forno, tinha uma criança lá dentro. Isso é para vocês terem um pouco da noção do que os terroristas estão fazendo, não só com o povo judeu, mas com os próprios palestinos. Porque hoje o povo palestino ele é utilizado como escudo humano. Muitos palestinos estão ao lado dos soldados israelenses. Muitos palestinos hoje estão ao lado de Israel, porque Israel abre as portas para eles. Eles atravessam uma ponte todos os dias, atravessavam para trabalhar dentro do Estado de Israel, porque Israel abre as portas de emprego para o povo palestino. E o próprio povo palestino sofre hoje com essa guerra, que está sendo comandada por um grupo de terroristas, que fique bem claro. E eu não aceito que o nosso país esteja ao lado de terrorista, porque quando os Estados Unidos foi atacado, e ele foi até o fim para buscar os terroristas, que matou o seu povo, ninguém foi contra os Estados Unidos. E ele foi até o fim. E por que o Estado de Israel não pode fazer o mesmo? E defender a sua nação? E defender o seu povo? E além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não agiu só com palavras. Ele está agindo com ações. A partir do momento em que, diante de todo esse cenário, de que foi descoberto um túnel pela ONU, na instituição que está lá na Palestina, que é um braço da ONU, e ali um túnel foi descoberto e que próprios funcionários da ONU estavam servindo, atuando como terroristas nessa guerra. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva insiste em enviar dinheiro do povo brasileiro para a ONU. Significa que o dinheiro do povo brasileiro está indo para ajudar na guerra contra Israel. Isso é um absurdo. Isso é um crime. E é por isso que eu estou do lado certo, do lado da nação santa, do lado dos parlamentares, que assim como eu, pensam no melhor para o Brasil. Deus abençoe. Deputada Carla, continue sempre contando comigo. Pessoal, eu sou o deputado General Girão, pelo Rio Grande do Norte. Eu fui adido militar na Polônia. Vou tirar o óculos escuro para que vocês... Eu fui adido militar na Polônia e vivenciei de perto o que foi a perseguição e o extermínio de 6 milhões de judeus. Visitei vários campos de concentração na Polônia e na Alemanha, na Europa. E vivenciei isso daí. A prática feita por esse cabra que está sentado na presidência da República, ela não é só um crime contra um Estado, contra a religião ou contra a soberania do país. É um crime contra a história e
que me preocupou foi que nós achávamos inicialmente que ele tinha bebido demais. Aí falou numa hora que a cachaça fez um efeito negativo nele. Mas não foi não. Porque logo após o apoio dos assessores especiais que ele leva sempre, como embaixador que anda com ele, endossando o que ele falou. Esse cara não tem representatividade dos brasileiros, porque nós temos Deus no coração. Esse cara não tem Deus no coração. O que ele fez não merece de maneira nenhuma que a gente abra um mínimo de sorriso. Eu esperaria que a imprensa brasileira, de uma maneira geral, fosse mostrar para ele, mostrar no dia a dia o que foi o nazismo, o que foi o extermínio, e mostrar o que está sendo agora essa luta contra o terror lá, contra o Hamas. A imprensa brasileira tinha que mostrar isso aí todo dia, para perguntar para ele e para os comparsas dele, perguntar para eles: é isso que vocês comparam? Israel é um Estado, está dando uma resposta de Estado. Eu não serei repetitivo, eu só quero concluir dizendo para vocês o seguinte: é uma luta do bem contra o mal. Cada um de vocês aqui pode escolher de que lado vão querer ficar. Nós já escolhemos o nosso, e não é a primeira vez que esse cabra escolhe o lado do mal. Então, quem quiser ficar com o mal, que fique. Deus nos ensinou o caminho do bem e do mal. Escolha o seu. Não é possível que o Brasil aceite calado. E eu digo isso porque eu espero também que as assembleias estaduais, que elas também reajam, que as câmaras de vereadores também reajam. Não é somente o parlamento brasileiro, somos todos os políticos, porque somos representantes de um povo que tem Deus no coração. E esse cabra não tem Deus no coração, ele e os seguidores dele. Lamento e termino dizendo: perdão, Israel, nós temos o sangue judeu no sangue. Nós não sabemos o percentual de judeu que nós temos no nosso sangue, porque eles vieram para cá fugindo das perseguições da Europa. Mas muitos europeus que vieram para cá tinham sim sangue judeus. E se mesmo que não tivesse, nós somos seres humanos e o ser humano valoriza o ser humano. Infelizmente, esse cabra aí não valoriza o ser humano, não. O que ele quer é o poder e a lua de mel para a mulher dele. Bem.